Toma uma decisão, mano. Toma uma decisão. De abrir esse coração. De abrir esse coração. Às vezes o coração duro, coração fechado, né? Muitas vezes a gente fica colocando várias situações para não caminhar com Jesus. Aí eu pergunto para mim, o que é que Jesus tem a ver com meus problemas, com aquelas situações a qual a gente está vivendo? Diga para o seu irmão, o que é que Jesus tem a ver com isso? Irmão, Jesus ele quer resolver, Jesus ele quer nos salvar, Jesus ele quer nos curar, mas muitas vezes a gente fica botando o quê? Dificuldade. E cada vez que a gente vai botando dificuldade, a gente vai se afastando de Jesus. Porque muitas vezes também a gente está vivendo essa cegueira espiritual. Olha para o seu irmão mais uma vez, diga para o seu irmão, só a misericórdia. De Deus na nossa vida. E eu quero trazer hoje aqui, meu irmão, 4 lições desse evangelho para mim e para você, viu? E a primeira lição, não desanime nos momentos difíceis. Diga para o seu irmão, não se desanime. Nos momentos difíceis. Nos momentos de tribulação. Nos momentos de perseguição. Bota a mãozinha no ombro do seu irmão assim, balança e diga assim, não desanime. Persevere. Seja firme. Mas muitas vezes, meu irmão, o problema é que quando a gente está passando por perseguição, quando a gente está passando por tribulação, a primeira coisa que a gente faz Se afastar de é se afastar de Jesus. Veja. Não desanime de tudo aquilo que muitas vezes quer tirar a gente da presença de Deus. Diga mais para o seu irmão, não desanime com o que está acontecendo com você hoje. Seja firme. Veja, porque esse homem, ele estava ali cego, ele estava ali mendigando. Mas quando ele ouviu a voz de Deus, ele começou a gritar. Ele começou a fazer o quê? Clamar, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. E as pessoas mandavam ele calar. Mas cada vez que as pessoas mandavam ele calar a boca, ele gritava mais alto ainda. Aí pergunto para o seu irmão, e aí, como é que está a sua oração? Como é que está a sua intimidade com Jesus? E aí? Como é que está, meu irmão? Porque aquele homem, ele sabia que ele estava pedindo, aquele homem, ele sabia que ele estava gritando, e cada vez que a pessoa mandava ele calar a boca, ele gritava mais alto. Diga para o seu irmão, aumente a sua oração. Se seja mais fiel. Diga para o seu irmão, seja mais ousado no que você está pedindo. Muitas vezes, meu irmão, para a graça de Deus chegar na minha vida, para a graça de Deus chegar na tua vida, a gente tem que perseverar. Muitas vezes, às vezes as pessoas querendo que a gente desanime, que a gente desista, mas aí você tem que perseverar. Diga para o seu irmão, persevere. Para receber a graça. Porque eu digo para você, meus irmãos, a missão ela fez 2 anos. Mas sabe por que ela fez 2 anos? Porque a gente está perseverando. Mas quantas coisas já veio para a gente desistir? Muitos motivos, meu irmão. Mas eu sei, se eu não tiver o foco em Jesus, se eu não tiver o objetivo em Jesus, a gente desiste. Diga para o seu irmão, coloca o seu olhar. Em Jesus. Não é nas pessoas. Mas muitas vezes a gente está se afastando da igreja, a gente está se afastando de Jesus porque a gente está tirando o olhar de Jesus e colocando nas pessoas. As pessoas, meu irmão. E as pessoas são os pecadoras. As pessoas são falhas, igual a cada um de nós. Perfeito só é Jesus. Diga para o seu irmão, a igreja é santa. Diga para ele, a igreja é santa. Pecador somos nós. Que estamos nela. Mas por que a gente está dentro da igreja? Porque a gente precisa. E por que a gente precisa? Porque quem está lá que é santo? Jesus. É ele que é o centro. Diga mais uma vez para o seu irmão, persevere. Não desanime. Na situação a qual você está vivendo. Qual é a primeira lição? Não desanime no tempo difícil. Qual é a primeira lição? Não desanime no tempo difícil. Diga para o seu irmão, qual é a primeira lição?
Não desanime no tempo difícil. Deu para aprender? Deu. Vamos lá, segunda lição. Perseverar significa insistir. Diga para o seu irmão, persevere. Persevere. Insista. Insista. Não desista não. Não desista não. Porque, meu irmão, foi isso que o cego fez. Ele perseverou, ele insistiu, ele disse, eu não vou desistir. Porque eu sei a quem eu estou pedindo. Diga para o seu irmão, você sabe Você sabe a quem você está pedindo. a quem você está pedindo. E aí, a gente sabe, irmão. Mas muitas vezes a gente pede, mas às vezes a gente nem acredita, meu irmão. Diga para o seu irmão, você está pedindo. Você está pedindo. É a Jesus. É Jesus. Tenha paciência. Tenha paciência. Persevere. Persevere. Não desista não. Insista. Insista. Mas muitas vezes a gente desiste porque às vezes nem a gente mesmo acredita no poder da nossa oração. Diga mais uma vez para o seu irmão, não desista não. Não desista não. Persevere. Persevere. Qual é a segunda lição? Perseverança significa insistir. E aí? Qual é o segundo tema? Perseverança. Significa insistir. Deu para aprender? Terceira lição. O Senhor pode fazer no homem o que ninguém pode fazer. Diga para o seu irmão. Jesus. Jesus. Ele pode fazer Ele pode fazer na sua na vida sua vida aquilo aquilo que ninguém que ninguém pode fazer. pode fazer. Só é confiar. Só é confiar. E aí, dá para você? Pergunta para o seu irmão, dá para você? Dá para você. Você vai confiar em Jesus? Você vai confiar em Jesus. Mas muitas vezes, meu irmão, nem a gente mesmo confia. Jesus, ele pode fazer aquilo que ninguém pode fazer, meu irmão. Né? A gente que somos casados, a gente não pode esperar do outro aquilo que ele não pode fazer. Mas a gente pode esperar em Deus. Eu posso dizer, Senhor, eu sei que Josiane não pode, mas o Senhor pode. O Senhor pode. Mas muitas vezes, meu irmão, a gente quer resolver do nosso jeito. A gente não confia no Senhor. Diga para o seu irmão, aquele problema, Aquele problema. essa luta Essa luta que você está vivendo hoje, você está vivendo hoje não é para você resolver, não. Não é para você resolver, Sim, não. para Jesus. é para Jesus. Coloque na mão dele. Coloque na mão E dele. confie no Senhor. Confia no Senhor. Qual é a terceira lição? O Senhor pode fazer o que ninguém pode fazer. O que o homem não pode fazer. Qual é a terceira lição? O Senhor pode fazer o que o homem não pode fazer. E aí? Quarta lição. Não abandone Jesus depois de receber a graça. E aí? Veja. Não abandone Jesus. depois que receber a graça. Por quê, meu irmão? A partir do momento que esse homem recebeu a cura, ele começou a caminhar com Jesus. Aí eu pergunto para mim e para você, e quantos de nós, às vezes só está na igreja por causa da graça, da bênção, do milagre, e depois que recebe, cai fora. Esquece de tudo que a gente viveu no passado, esquece o que a gente estava pedindo. Aí depois que recebe a bênção, cai fora. Liga para o seu irmão, não abandone Jesus. Não abandone Jesus. Quando receber a graça, Quando receber a graça. caminhe com ele. Caminhe com ele. Vá em frente. Mas quantos de nós, irmão, abandonam Jesus? Quantos? E hoje, meu irmão, a gente está vivendo essa realidade dentro da própria igreja. Né? Quantos estão se afastando de Jesus? Recebeu a graça, recebeu a bênção, está tudo bem, caiu. Fora. Aí quando está passando por dificuldade de novo, corre de novo para a igreja. Diga para o seu irmão, cuidado, Cuidado. que a mão de Jesus, Que a mão de Jesus ela pesa, viu? Ela pesa, viu?
Ah, mas Jesus é bom, Jesus é misericordioso, Jesus ele é bondoso, mas ele também é justo. Justiça. É justiça, meu irmão. Ele é justo. E às vezes também ele pune. Às vezes tem coisa na minha vida, tem coisa na sua vida que acontece, não é perseguição, não é coisa do inimigo, não. É as mãos de Jesus mesmo. É ele dando uma surra, sabe? Aquela lapadinha. Para ver se eu e você acorda e volta de novo para a igreja. Diga para o seu irmão, cuidado. Cuidado. Não brinque Não brinque com as coisas de Deus. com as coisas de Deus. Não brinque não, meu irmão. Nem eu, nem você, a gente pode brincar não. A gente pede uma graça, a gente pede um milagre, a gente faz uma promessa, quando recebe não cumpre a promessa. Aí depois vem de novo dificuldade, vem de novo tribulação e a gente não sabe por quê. As consequências. Consequência, meu irmão. Diga para o seu irmão, você Não deveria ter saído deveria ter saído da onde você está. Não, você está. Por isso que muitas vezes, hoje está acontecendo muitas coisas na nossa vida. É desobediência a Deus. Tem coisa, como eu sempre falo, nem peça para rezar, meu irmão, é consequência mesmo. Porque se eu e você estivesse na vontade de Deus, se eu e você nunca tivesse saído, de onde a gente deveria nunca ter saído, não estava acontecendo. Com Jesus já é difícil, imagina sem Ele. Diga para o seu irmão, com Jesus Com Jesus. já é difícil, Já é difícil. imagina sem Ele. Imagina assim. Aí eu pergunto para mim, para você, para nós rezar, meu irmão, nós estamos dentro da igreja por Jesus ou por pessoas? Por Jesus. E por que a gente sai? Estamos obedientes. E porque muitas vezes a gente perde a caminhada. Porque já imaginou se o cego Bartimeu tivesse escutado a voz do povo? Ele tinha recebido a graça? Não, tem existido antes. Cada vez que as pessoas mandavam ele calar, Ele ele gritava mais forte. Porque ele perseverou, meu irmão. Porque ele insistiu. Porque ele sabia que ele estava pedindo. Porque ele sabia que naquele momento ele ia ser o dia dele. Diga para o seu irmão, você está na igreja. É por Jesus. É irmão. por Jesus. Foi ele que lhe chamou. Foi ele que me chamou. Aí nessa noite, meu irmão, vamos pedir essa graça ao Senhor de fazer aqui como um cego Bartimeu, como diz aqui, né? Jesus, filho de Davi, tem de compaixão de mim. Diga assim comigo, Senhor Jesus, Senhor Jesus, tem de compaixão de mim. tende compaixão de Tem de mim. compaixão, Senhor, Tende compaixão dos meus de mim. pecados, Dos meus da pecados. minha miséria. Das minhas misérias. Senhor Jesus, Senhor Jesus, tem de misericórdia tende misericórdia da minha da alma, minha alma. tão pecadora. Tão pecador. Que nessa noite, Senhor, Nessa noite, através desse evangelho, através dessa palavra, eu possa insistir eu possa insistir, e não desistir não desistir da tua vontade. Da tua vontade. Eu creio, Eu Senhor, creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. mas aumentai a minha fé. Diga mais forte, eu creio, Senhor, Eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. a minha fé.